Olá, pessoal, bem-vindos. Eu vou aguardar só um pouquinho para esperar ver se entra mais gente. O assunto da nossa live de hoje é série da parede. Obrigado, Márcia. Já recebi seu comunicado aqui dizendo que agora deu certo. Tudo bem, pessoal? Ah, para quem já foi meu aluno, ah, talvez vocês já tenham feito essa aula, essa prática. E vocês que sabem como é, já podem ir se ajeitando. A ideia é que você acabe sendo guiado muito mais pela condução verbal do que precise ficar olhando para o vídeo, para o computador ou para o celular. Então, até porque você vai estar deitado. Pegue um tapetinho ou uma toalha, um tapetinho de yoga ou um tapete de casa mesmo, encoste na parede, imagine aqui a parede, você coloca ele de comprido em relação à parede, deixa ele encostado no rodapé e você vai pôr a cabeça aqui, longe da parede, vai ficar com o corpo colado, assim, as pernas para cima, o bumbum colado na parede e a cabeça para o meio da sala. Veja se você vai se ajeitando dessa maneira. Outra requisição para essa prática é que você não sinta desconforto, nem respiratório e nem dor nas costas ao ficar deitado. Então, se você ficar muito perto da parede, grudei o bumbum na parede, a cabeça está para cá, né? Grudei o bumbum na parede e sinto que está doendo um pouco as costas, para respirar fundo é difícil. Aí você se afasta um pouquinho, tira um pouquinho o bumbum da parede, fica uns 20 centímetros de distância ou mais. Isso deve fazer a prática ficar mais confortável, tá bom? Então vá se ajeitando, essa vai ser a nossa postura inicial, pernas para cima, calcanhares apoiados na parede, joelhos estendidos, se for confortável. Os braços soltos ao longo do corpo em direção à parede, assim, em direção aonde você, ao longo do corpo, em direção às mãos, em direção à parede, perto do bumbum, tá bom? Vá se ajeitando, vá se acomodando, vá percebendo se dá para respirar confortavelmente. Sabe aquele negócio, tá doendo, mas dá para aguentar? Não vale, né? Tem que se afastar um pouquinho, porque você está projetando muito peso das pernas sobre a coluna, e isso, com a coluna meio sensível, pode ser desagradável. E se você ficar sentindo esse tipo de desconforto ao longo da aula, talvez piore, em vez de melhorar algum desconforto da coluna, tá bom? Então, para quem já se acomodou, feche os olhos e observe o que acontece enquanto você respira. Observe que quando você inspira, o corpo se expande, as costas são um pouquinho mais apertadas no chão, e quando você expira, o corpo retrai, diminui de tamanho e você sente que o corpo afunda, tá? Vamos observando a expansão quando o ar entra e afunda quando o ar sai. Retração e sensação de peso aumentando. E se você estiver bem posicionado, já vá flexionando o joelho esquerdo, como quem quer apoiar a planta do pé na parede. E leve os dois braços estendidos lá para trás. Então você ficou com os braços soltos para trás da cabeça, em direção ao meio da sala, ao meio do quarto. Um joelho flexionado e o outro estendido. Tá bom? Solta o corpo, solta o peso do corpo e observe como você sente alguma diferença. Observe se você sente alguma diferença de apoio do corpo do lado esquerdo em relação ao lado direito, o lado que está com a perna flexionada em relação ao lado que não está com a perna flexionada. Ainda mantendo os dois braços lá para trás, inverta a posição das pernas. Você estende o joelho esquerdo e flexiona o joelho direito, mantendo a planta do pé direito na parede.
Repare se mudou o apoio, se sente alguma diferença de apoio entre o lado direito e o esquerdo da coluna. E então flexione os dois joelhos. Você deixa os dois joelhos flexionados com os pés apoiados na parede e deixa agora só um braço lá para trás. O braço esquerdo fica para trás, o direito você solta ao longo do corpo. E agora observe o movimento respiratório, talvez influenciando como você sente a parte de trás das costas no chão. Como sente o lado que está com o braço para trás, a escápula esquerda, com a coluna torácica esquerda, como sente o lado que está com o braço ao longo do corpo no chão, a escápula direita, a coluna torácica, as costelas do lado direito. Às vezes a gente começa essa série sentindo que está bem, e à medida que o corpo vai achatando no chão, começa a ficar desconfortável. Aí você se afasta de novo um pouquinho, põe o bumbum um pouquinho mais para longe da parede. Vamos trocar, o braço que estava para trás volta, o braço que estava para frente vai lá para trás. Os joelhos continuam flexionados com as plantas dos pés na parede. Veja se muda a sensação de apoio das costas. Às vezes, por outro lado, a gente começa com dificuldade e quando o corpo vai se acomodando e o efeito da compressão vai esparramando a gente, algum desconforto desaparece. E aí você pode ir para mais perto da parede. Se alguém chegou agora, a postura inicial é bumbum colado na parede, pernas para cima, cabeça para o meio da sala, tá? Parede, pernas, tá? Minhas pernas são os dedos e a cabeça está mais para cá, tá bom? Coluna toda no chão. Vamos voltar, deixar os dois joelhos estendidos na postura inicial, fazendo tipo um L em relação à parede, pernas, tronco e cabeça por aqui, né? E agora a gente flexiona só o joelho esquerdo de novo e vamos abraçar esse joelho. Segura o joelho esquerdo com as duas mãos e puxe para o peito, levante a cabeça, como quem quer encostar a testa no joelho, espreguiçando um pouquinho as costas. Meus alunos que costumam fazer a prática, normalmente não na parede, sentem que essa postura é diferente de fazer agora em relação a fazer sem estar na parede, porque você tem a compressão das vértebras no chão aumentada. Então, se você levantar a cabeça e doer a coluna lombar, por exemplo, não levante a cabeça, só puxe o joelho para perto do corpo. Solte o joelho, abaixe a cabeça, estenda o joelho esquerdo. De novo, o calcanhar esquerdo fica apoiado na parede. E você flexiona o joelho direito, segura com as duas mãos, puxa para o peito e levanta a cabeça se der, aproximando a testa do joelho. Volte e repita abraçando os dois joelhos. Segure ambos, puxe para o peito e levante a cabeça. Devagar volte, estenda os joelhos, voltamos para a postura inicial. Os dois calcanhares lá em cima da parede, apoiados na parede, os joelhos estendidos e os braços soltos ao longo do corpo. Observe se você quer mudar a sua relação de distância com a parede. Se ficou muito gostoso e você está meio longe ainda da parede, aproxime o bumbum um pouquinho mais da parede. Se você está muito perto e está sentindo dificuldade, estava bom, piorou, afaste um pouquinho o bumbum da parede. Uma vez ajeitado, entrelace os dedos das mãos atrás, embaixo da cabeça. Feche os cotovelos, eles apontam para o teto. E com a força dos braços, não do abdômen, você puxa a cabeça para cima.
Você vem trazendo o queixo em direção ao tórax. Repare que a minha coluna quase não sai do lugar, a sua também não. Você vai mexer principalmente o pescoço, para alongar aqui atrás. A ideia é alongar um pouquinho o pescoço e o alto da coluna torácica. Então, as mãos puxam a cabeça, você não faz força no abdômen. Se puder, faça de olhos fechados e a cada expiração vá tentando relaxar um pouquinho mais. Volte a cabeça, solte os braços para frente ao longo do corpo novamente, observe o pescoço, observe o tórax. E vamos então cruzar o tornozelo esquerdo sobre a coxa direita. Imagine que aqui fossem as minhas duas pernas, você vai cruzar como se fizesse o número 4. Como quando a pessoa está na cadeira, cruza uma perna sobre a outra, mantendo o joelho bem aberto. E com isso, você cria uma situação em que, se flexionar o outro joelho, você alonga a coxa esquerda. Então, o joelho direito você flexiona e apoia a planta do pé direito na parede, trazendo tanto o pé esquerdo para perto do abdômen quanto a sua coxa direita. A coxa direita vindo para perto do abdômen faz alongar os glúteos da coxa esquerda. Musculatura lateral, piriforme, vasto lateral. Então você fez o número 4 e flexionou o outro joelho, o joelho direito. Ah, Danilo, a lombar subiu um pouquinho do chão. Não tem importância. Isso devido a encurtamentos que a gente tem. Com o tempo, com o relaxamento, isso deve diminuir. A cada expiração, deixe o corpo mais pesado, vá tentando soltar em direção ao chão. Sem pressa, volte. Ainda não descruze. Agora você vai tentar, você está imaginando, vamos imaginar que você esteja assim, você vai tentar deixar um joelho bem pertinho do outro. Então você cruza ainda mais as pernas. O joelho esquerdo por cima do direito, e aí você flexiona também o direito. Você fica com os joelhos no meio e um pé para cada lado do tronco. Com as duas mãos, se for possível, empurre os joelhos em direção à parede. Isso tudo para tentar descomprimir um pouco a articulação sacroiliaca, coxo femoral, tudo isso que gera tensão que se projeta para a sua coluna lombar. Estamos tentando aliviar a lombar, principalmente com essa série. Quem está chegando agora, postura inicial para você nos acompanhar é deitar com o bumbum colado na parede e as pernas para cima, a cabeça para o meio da sala, para o meio do cômodo. E se estiver difícil de respirar, você se afasta um pouquinho da parede para não projetar tanto peso do corpo.
Sem pressa, vamos descruzando, estendendo os joelhos, voltando todos para a postura inicial, essa que eu acabei de descrever. Joelhos estendidos, calcanhares apoiados na parede, braços ao longo do corpo. E vamos repetir essa pequena sequência agora cruzando o tornozelo direito sobre a coxa esquerda. Então, você faz como se fosse colocar o peito do pé direito apoiado na outra coxa, o tornozelo apoiado na outra coxa, formando um número 4 com as pernas. E se houver conforto, flexione o joelho esquerdo até apoiar a planta do pé esquerdo na parede. Vá percebendo o alongamento na lateral da coxa direita, nos glúteos, no vasto lateral. Tem um músculo bem no meio do bumbum, que chama, do meio para fora, que chama piriforme. É normalmente onde a gente, quando está com uma carteira na calça jeans e senta, é naquele lugar de apoio da carteira. As pessoas desenvolvem muita tensão e encurtamento nesse músculo, e ele é alongado por essa prática. Ainda com as pernas cruzadas, estenda o joelho. E então cruze ainda mais, daquele jeito que você tenta deixar o seu joelho direito em cima do joelho esquerdo, aquilo de deixar um joelho pertinho do outro e os pés um para cada lado do tronco. E se houver conforto, você empurra com as mãos os joelhos em direção à parede. Como quem quer deixar os peitos dos pés apoiados na parede, o pé direito do lado esquerdo, o pé esquerdo do lado direito e os joelhos no meio. Lembre, a cada expiração, tentando relaxar um pouquinho mais. No seu tempo, volte, descruze as pernas, estenda os joelhos, os pés vão lá para cima novamente. Estamos novamente na nossa postura inicial, na nossa postura de controle, de distância do bumbum em relação à parede. Veja se quer ajeitar ou se assim está bom. Então, imagine que as suas pernas fossem braços de um compasso, né? Você está com as duas assim estendidas na parede, e aí você vai escorregando só o calcanhar esquerdo pela parede, abrindo ao máximo que o seu conforto permite. Tem gente que talvez chegue a encostar o pé no chão. Se você encostou o pé direito no chão, quando abriu, escorregou pela parede, o compasso, aí você pode afastar um pouquinho o seu pé esquerdo para o lado também. Mas a ideia é sentir o alongamento nessa virilha. Quer dizer, estou simbolizando aqui meu braço como se fosse, né, meu ombro como se fosse o quadril. Então, você abriu até sentir que está alongando a virilha. Deixa a perna pendurada.
A cada inspiração e expiração, vá soltando cada vez mais o peso da perna, que fica pendurada, sendo puxada pela força da gravidade. Pode deixar os seus braços abertos lateralmente, em cruz, como se fizesse um crucifixo assim com o tronco. Deixa o braço bem aberto. A cada expiração, a perna mais pesada, a musculatura adutora mais relaxada, deixando a perna ser puxada para o chão. Então, a partir, de novo, meus braços são minhas pernas, tá bom? A partir dessa posição em que a perna esquerda está ainda para cima, a direita está bem para o lado, agora você deixa a perna esquerda deitar por cima da perna direita. Os quadris vão virando, a coluna lombar vai virando. Você vai tentar deixar um pé pertinho do outro. É uma torção, uma rotação com as vértebras da coluna que você vai fazendo. Agora você está com as duas pernas deitadas para o lado direito, a perna direita está apoiada no chão, a perna esquerda está apoiada em cima da perna direita. Talvez você perceba que um pé fica mais para trás em relação ao outro, justamente porque a coluna não conseguiu virar o suficiente por encurtamentos. Mas não tem importância, com o tempo isso vai se ajeitando. Às vezes eu, quando estou muito tenso nessa musculatura que liga as costelas ao osso do quadril, ao ilíaco, o quadrado lombar, às vezes eu faço essa postura e depois de algum tempo, 1 minuto, 2, assim deitado, sentindo a respiração, eu sinto um truque, solta uma tensão profunda e aí um pé chega mais perto do outro. Veja se consegue relaxar. Pode não dar o truque, pode não sentir tranco nenhum, talvez porque você nem precise. Para voltar, sem projetar muita tensão na coluna, vamos voltar com os joelhos dobrados, flexionados. Então, flexione os joelhos e venha caminhando com os pés pela parede. Chegou no centro, estende os joelhos lá para cima, os pés vão lá para o alto e você relaxa e descansa um pouquinho. E vamos fazer para o outro lado. Agora você vai escorregando a sua perna esquerda para o lado até sentir o alongamento na virilha esquerda, principalmente. Claro, talvez alongue um pouco a virilha direita, mas o foco principal é a esquerda. Como se o pé fosse deitar no chão com o joelho estendido para o lado. Chegue no limite confortável e, se possível, sempre com o pé um pouquinho longe do chão. Mesmo que você tenha facilidade, meu pé encostou no chão. Tá, então vai com a perna direita um pouquinho para o lado e você vai sentir que a perna esquerda volta. A perna esquerda que estava apoiada no chão levanta um pouquinho e aí você pode ir rendendo o peso do corpo, fazendo a musculatura que fecha, que aproxima os quadris, os adutores, irem alongando um pouquinho mais. Deixa a perna pesada. Cada expiração, solte um pouco mais.
sem pressa. Vamos deixando então a outra perna ir no mesmo sentido. Você estava com a perna direita para cima, ela vai escorregando pela parede até ficar apoiada em cima da perna esquerda e você vai tentando relaxar. As duas pernas deitadas para o lado esquerdo e o seu braço direito bem aberto, garantindo também um pouco de alongamento nessa musculatura peitoral anterior, fazendo um contrapeso que te ajuda na rotação do quadril. A cada saída do ar, relaxe mais, deixe o corpo mais pesado, solto, sendo puxado e perdendo para essa puxada que a ação da gravidade faz. Ele vai esparramando no chão. Devagar, flexionando os joelhos, volte. Traga os pés para o meio. Descanse com as plantas dos pés ainda apoiadas na parede, os joelhos flexionados. Observe como sente as costas, observe como sente a acomodação lombar, torácica. E agora vamos deixar os joelhos abertos. Estava com os pés assim juntinhos e apoiados na parede. Vire as plantas dos pés, encoste um pé no outro com as plantas. A parte de fora dos pés fica apoiadinha na parede. Os joelhos bem abertos e com as suas mãos você empurra um pouco os joelhos em direção à parede. Para sentir agora um alongamento acontecendo nas duas virilhas, bilateral. E vai tentando relaxar. Nunca alongue demais a ponto de fazer careta, franzir a testa, pelo menos não numa prática de yoga. O maior objetivo não é a flexibilidade, o aumento do alongamento. O maior objetivo é o aumento do seu conforto. E para isso o relaxamento é até mais importante do que o alongamento. Então você alonga num ponto em que o músculo que está sendo alongado pode relaxar. Eu chamo isso de limiar da careta. Se chega num ponto que o alongamento é tão forte que você nem percebe, mas está fazendo careta, seus músculos estão fazendo careta também. Existe um negócio que chama reflexo miotático, que ele vai fazer o músculo grudar para tentar se proteger. Você está tentando alongar, ele está querendo voltar. Isso não é uma situação favorável ao conforto interno. Então você tem que alongar o suficiente para sentir que é diferente de não fazer nada, não precisar fazer careta. Aí o reflexo miotático dispara menos e as fibras relaxam e se desprendem. E aí talvez a amplitude aumente, mas com certeza o conforto vai aumentar. E se a amplitude aumentar, ela vai aumentar espontaneamente, sem você nem perceber. Sem causar microlesões e sem causar dor no dia seguinte. Sem pressa, volte, levante de novo, aproxime os joelhos, estenda os joelhos, levando os calcanhares lá para cima. Observe como sente a acomodação das costas, observe como sente as coxas, os glúteos. E devagarzinho, no seu tempo, no seu ritmo, vá se afastando da parede. Talvez você queira deitar de lado, empurrar o chão. Vá ficando longe da parede o suficiente para poder deitar de comprido em relação à parede com os joelhos estendidos, porque depois no finalzinho a gente vai relaxar. Então não tenha pressa, vá se afastando. Às vezes, na hora de mexer um pouquinho, a gente ficou praticamente meia hora na série da parede.
Às vezes dá um certo desconforto se você fizer movimentos bruscos, então vá com calma. Imaginando que você já esteja mais longe da parede, lembre se você quão longe, o suficiente para deitar com os joelhos estendidos e não encostar os pés na parede. Os pés ficam a alguns centímetros da parede. E aí, de novo, deixa os joelhos flexionados. A gente vai fazer a torção novamente e depois vamos relaxar. Então, com os joelhos flexionados, cruze o tornozelo esquerdo sobre a coxa direita. Você está deitado com as costas para baixo, barriga para cima, né? Decúbito dorsal. Aí, joelhos flexionados. Fez o número 4 de novo com as pernas. Tornozelo esquerdo cruzado por cima da coxa direita. O joelho esquerdo está bem aberto. Com a sua mão direita, você segura o joelho esquerdo e puxa para o lado direito. As costas ficam no lugar, as pernas vão virando, como se o seu joelho esquerdo fosse encostar no chão, lá do lado direito do corpo. As pernas tombam, os quadris viram, a coluna lombar vira, a torácica fica. E você deixa o seu braço esquerdo bem aberto de novo, fazendo um contrapeso, um balanço. O tronco fica, a parte de baixo do corpo vira. Repare que é diferente fazer essa torção longe da parede e coladinho na parede, como a gente fez com os joelhos estendidos. São complementares os efeitos. A cada saída do ar, entregue, solte, relaxe. E vamos voltando, volte as pernas, descruze, apoie as plantas dos pés no chão, joelhos ainda flexionados, os braços soltos ao longo do corpo. Ao longo do corpo quer dizer as mãos em direção aos pés. Então cruze o tornozelo direito sobre a coxa esquerda, formando o número 4, como se quisesse colocar o peito do pé ou o ossinho do lado de fora do tornozelo apoiado na outra coxa, formando como se fosse o número 4 com as pernas. Com a sua mão esquerda, agora você busca o joelho direito e puxa para o lado esquerdo. O tronco fica, as pernas vão virando, como se o joelho direito fosse encostar no chão do lado esquerdo do corpo, o braço direito aberto fazendo contrapeso. Uma vez acomodado, vá soltando a cada expiração. Sem pressa, volte. E agora sim, vamos nos ajeitando para relaxar. Descruze as pernas, estenda os joelhos, os pés ficam um pouquinho afastados uns dos outros, um do outro. As pontas dos pés tombam naturalmente para fora, os calcanhares ficam para dentro. E assim você consegue largar um pouco mais as pernas. Os braços largados também ao longo do corpo e a cabeça bem acomodada, confortavelmente acomodada. Respire um pouco mais profundamente para sentir o corpo abrindo e fechando quando você inspira e expira. E solta o ar devagarzinho por entre os dentes.
como se você imitasse um pneu de bicicleta esvaziando, ou um pedido longo de silêncio. Inspiração profunda, expiração por entre os dentes. Olhos fechados, sentindo o corpo afundando no chão a cada saída do ar. Não prolongue demais para não sentir desconforto ou falta de ar. Vá soltando, afundando. Não precisa fazer muito alto, aliás, faça mais baixinho, para que realmente comece a aparecer um pedido de silêncio. E você vai fazendo mais baixinhos. Mas ainda existe barulhinho. Passa a ser um pedido de silêncio que você faz para si próprio, para sua própria mente. Faça mais dois, esse que você está fazendo e mais um. E quando terminar, deixe a respiração livre, espontânea. Deixando a respiração livre, você passa simplesmente a observá-la. Tente não se envolver, não comandar. Simplesmente perceba. O corpo abre quando o ar entra, ele se abre, aumenta em tamanho para receber o ar e diminui de tamanho, afunda em direção ao chão para soltar o ar. O abdômen sobe quando o ar entra nos pulmões e desce quando o ar sai dos pulmões. E você vai relaxando. Pensamentos vêm e vão, mas você não se envolve com eles. Apenas os observa, deixa que eles passem e você volta a observar o abdômen. Se expandindo quando você pegar nos pulmões, retraindo quando o ar sai dos pulmões. Sem pressa, faça respirações profundas. Pegue bastante ar, sinta o corpo se expandindo voluntariamente para você ir se despertando sem trancos. Sinta a pele em contato com a roupa, os movimentos.
Se quiser, esfregue as palmas das mãos uma contra a outra para esquentar um pouquinho, depois passe sobre os olhos. Nesse frio é gostoso, isso ajuda a gente a ir se despertando gradualmente. Se quiser, espreguice, leve os braços para trás, alongue, boceje. Vá fazendo um processo gradual, como deveria ser todos os dias pela manhã, quando a gente acorda, devagarzinho, respeitando a nossa interiorização. Se quiser manter os olhos fechados mais um pouquinho, fique à vontade. E aí, vire de lado. Você deita para um dos dois lados, pode ser o esquerdo, pode ser o direito. É só para levantar com cuidado a sua coluna. O braço que ficou por cima empurra o chão, você vai levantando e se senta. Depois de sentar, você abraça os dois joelhos e aproxima a testa dos joelhos, espreguiçando um pouquinho as costas, a coluna. Espero que estejam bem. Espero que, se alguém tinha algum desconforto na coluna, tenha aprendido uma forma de gerenciar isso, de tentar influenciar a coluna positivamente. A gente vai terminando por aqui. Obrigado, pessoal. Fiquem bem. Acho que essa live vai ficar gravada, deve ficar acessível pelo site do CP ou aqui pelo Face. Fiquem saudáveis, cuidem-se. Todas aquelas normas da OMS de proteção contra essa pandemia continuam valendo. Se tiver que sair de casa, saia de máscara. Tenho colegas que são de outros países. Tenho uma amiga na Dinamarca, diz que está chegando a segunda onda lá, então, e não está fraca. Então, imagine, na cidade dela tem 300 mil habitantes, semana passada 400 casos. Vamos continuar nos cuidando, tá bom? Tchau, pessoal. Obrigado. Tudo de bom.